esteve então em pauta o tema argumental, aliás, é um argumento bastante polêmico, que é o assédio moral e sexual dentro do seu âmbito de trabalho. Isso é dentro das empresas, dentro dos lares, com domésticas e por aí vai. São questionamentos de ambas as partes. E são posições dos dois lados. Certamente que existe uma legislação, existe todo um conceito jurídico, leis que hoje estão bem estabelecidas ou bem melhores do que antigamente, digamos assim, mas ainda existem algumas dúvidas sobre o tema. Eu convidei a doutora Priscila Trevisan, advogada da área trabalhista, para nos colocar um pouco a par de todos esses questionamentos. Bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. Doutora Priscila, é aquilo que eu falei, são dúvidas que ainda o cidadão comum, leigo, na maioria das vezes, não sabe como conduzir, não sabe qual é o verdadeiro caminho, caso ele esteja envolvido numa situação como esta, principalmente na área empresarial, que eu acho que é um universo muito grande, né, de pessoas, muita gente dentro da mesma empresa, dentro do mesmo ambiente de trabalho. Aí eu gostaria de saber, hoje, esse argumento de assédio, ele está se tornando muito comum? Na verdade, o que a gente percebe é que o assédio moral, ele tem sido reivindicado na Justiça do Trabalho com muita frequência, né? A maior parte dos empregados, muitos empregados, eles pleiteiam perante a Justiça do Trabalho a indenização por danos morais por conta do assédio moral ocorrido no âmbito empresarial. Que não tem nada a ver com o sexual. Que não tem nada a ver com o sexual, é uma outra definição, outro conceito, mas o que a gente percebe é que realmente o assédio moral ele tem sido um pedido reiterado na Justiça do Trabalho. Quais são, digamos, os itens que estabelecem o limite entre a postura ética de um profissional subalterno, porque tem que existir uma hierarquia, Sim. Isso é normal, isso eu acho que em todos os segmentos da sociedade, desde a Igreja Católica, desde a Igreja Evangélica, desde, sei lá, a política, até o âmbito empresarial, comercial e até doméstico. Exatamente. Aí eu pergunto, qual é o limite? Essa linha é muito tênue entre até onde vale ou não vale eu repreender um funcionário, eu dar-lhe, digamos assim, um speech, dar-lhe um presta atenção, e isto pode caracterizar assédio. O que a gente precisa ter em mente é a definição do assédio moral. O assédio moral ele é definido como sendo uma conduta abusiva praticada pelo empregador no âmbito empresarial. Essa conduta pode ser tanto um ato, um gesto, um comportamento, e esse gesto, esse ato, esse comportamento, ele tem que ferir de alguma maneira a integridade física ou psíquica da pessoa no âmbito empresarial. E tem que, de alguma maneira, interferir no clima dentro da empresa. Algumas condutas já têm sido consideradas pela Justiça do Trabalho como representando o assédio moral. Dentre elas eu posso destacar, por exemplo, a restrição à utilização de sanitários no meio ambiente de trabalho. Você diz o sanitário em comum ou sanitários específicos? Algumas empresas, principalmente empresas de telemarketing, por exemplo, elas adotavam a postura de restringir ao máximo a utilização do sanitário porque aquilo interferiria na produtividade dos empregados. E essa conduta já foi considerada pela Justiça do Trabalho, por exemplo, como uma conduta reprovável. Mas não tem um limite? Não pode ser estabelecido um limite porque é uma necessidade fisiológica do empregado. Mas e se houver atrás dessa necessidade? Desculpa que eu vou fazer agora o advogado do diabo. Se houver atrás dessa conduta, que há que se respeitar, mas se já houver ali uma má fé do funcionário, não, eu estou com dor de barriga. O que acontece é que se essa atitude for reiterada do empregado, existem outros mecanismos para que a empresa possa repreender essa conduta, como produtividade, tem outros índices que podem ser utilizados para repreender uma conduta, uma improdutividade do empregado. Não é essa específica de repreender, de restringir a utilização do sanitário. Então essa já é uma conduta tida pela Justiça do Trabalho como um assédio moral.
Outras como denegrir o empregado moralmente, chamá-lo de nomes como maçã podre, burro, marajá, burro, enfim, essas são atitudes. Você qualquer nada, nome pejorativo, né, que você chame o seu empregado, o seu subalterno, ou mesmo entre seus pares, né? E, às vezes as empresas imaginam que o assédio moral ele é só o que a gente chama de descendente vertical. E não é. O assédio moral ele também pode acontecer no âmbito horizontal, né? Que a gente fala entre os pares, os mesmos pares. E isso também tem que ser repreendido. Então, a ofensa entre os empregados também caracteriza como assédio moral. E ao contrário? Também. E se o patrão for reclamar que o funcionário também denigra a imagem dele, isso acontece. O senhor é assim, o senhor é assado, a senhora é isso, a senhora é aquilo. Por exemplo, doutora, eu estou questionando apenas. Eu conheço uma pessoa que era chefe de um departamento e ela descobriu que um determinado indivíduo do grupo a chamava de loira, já subentendendo que existe aquela brincadeira de loira burra, não sei o quê, que é uma bobagem isso, porque imagine se toda loira é burra, isso é uma profunda com certeza lenda, idiotice. Mas enfim, e ela ficou muito revoltada quando ela... Isso caracteriza assédio moral da parte contrária? Com certeza, porque o assédio moral, como eu disse, ele pode ser vertical descendente, que é o mais comum, que é o chefe, né, agredindo moralmente o subordinado. Ele pode ser vertical ascendente, que é o subordinado agredindo moralmente o seu chefe, e pode acontecer na forma horizontal, né, que são os pares se ofendendo moralmente. É mais difícil esse assédio moral vertical ascendente, que a gente chama. Sim. É muito mais difícil de ser contatado, mas sim, no caso, essa chefe, ela teria direito a uma reparação de danos por conta do assédio moral sofrido. Outra coisa, a parte sexual agora, que aí realmente existem casos cabeludos, né? Somente com mulheres, mas eu acho que de homens assediando mulheres do que mulheres a homens. Acho eu, não sei. A senhora que é do... o assédio... Senhora não, a senhorita. A senhora. Você. Tudo bem, não tem problema. Na verdade, o que acontece é que muitas pessoas confundem essa questão do assédio sexual. O assédio sexual, ele tem características muito próprias. Ele tem que ser necessariamente uma conduta com conotação sexual, praticada por um chefe contra um subordinado. Tem que ser uma conduta reiterada e não desejada pela vítima. Então, muitas vezes, o que acontece é que o assédio sexual é confundido com uma paquera. Paquera não é assédio sexual. E principalmente, se a vítima, ela deseja e ela também é conivente com aquela situação, isso não caracteriza o assédio sexual. Então, o que acontece? Às vezes... Agora, uma cantada explícita, sim. Uma cantada explícita caracteriza muito mais um assédio moral, se ela for ofensiva à honra do empregado, do que um assédio sexual propriamente dito. Porque, como eu disse, o assédio sexual ele tem que ser uma conduta, tem que ser uma coação. O empregado, olha, se você não praticar ou não fizer determinado ato comigo, você vai ter uma reprimenda e vai ter um problema profissional. Entendi. Então, o fato perdão, interferir, mas para ilustrar, o fato de digamos, um chefe ou um superior dizer para a pessoa, para a mulher, eu gostaria de transar com você, não caracteriza? Não caracteriza o assédio sexual, pode caracterizar um assédio moral, porque a pessoa se sentiu ofendida moralmente. Olha aí, tá vendo a diferença? Para que se caracterize o assédio sexual, propriamente dito... Tem que haver via de fatos. Não, tem que ser uma conduta indesejada pela vítima e tem que ter algum tipo de reprimenda. Olha, se você não praticar ou não fizer isso comigo, você vai sofrer algum problema aqui no âmbito empresarial. E também o gestual. O gesto também é assédio moral, na verdade. Não é o assédio sexual propriamente dito. Porque o assédio sexual ele tem que reunir todas essas características. Mas que ele seja... digamos que eu estou chegando ao máximo que eu posso para que as pessoas possam entender. Digamos que o homem, vamos botar um homem. Geralmente o homem é mais malandrão, né? O homem, sei lá, passa a mão numa funcionária, no seu corpo, no seu busto, no seu bumbum, no seu braço, enfim, isso também não é assédio sexual. Não é assédio sexual, é assédio moral. Porque é um comportamento que ofende a vida a conduta privada, ética. Exatamente, ótimo. A vida privada da vítima. Então, sim, ela tem direito a uma reparação de danos, mas não pelo assédio sexual.
mas Entendi. pelo assédio moral. Porque o assédio sexual realmente ele tem que reunir essas características. Doutora Priscila, dentro deste âmbito e dentro do seu vasto repertório de trabalho, você já deve ter visto coisas e loisas, né, com relação a tudo Sim. isso. Mas você tem visto a parte que também, porque existem as chantagens, existem as pessoas dissimuladas, Sim. que inventam histórias, muitas até por doença mesmo, sabe? Tem pessoas que se sentem perseguidas, elas têm problemas psicológicos seríssimos, tem uma doença Sim. de perseguição, não é? E aí eu pergunto, a justiça tem sido condescendente também em ouvir a outra parte? O que a gente percebe da Justiça do Trabalho é que ela é muito mais favorável ao empregado. Então, o empregado, a princípio, ele tem razão E nos por seus quê? argumentos. Porque o empregado ele é tido como sendo hipossuficiente, como uma pessoa que não tem completa capacidade de entender os termos da relação de emprego. Pronto, isso já não é uma ofensa moral da parte da justiça? Não, na verdade, o que a justiça pretende é justamente restabelecer uma relação que, para a Justiça do Trabalho, ela não é igual. Porque, por exemplo, há quem diga que a lei de cotas para negros é racista. A senhora interpretaria como? Você interpretaria como? A minha opinião pessoal, eu entendo que sim. A minha opinião pessoal. Ah, então. Porque, então há teria um que ter tratamento cotas para diferenciado, amarelos, sim. para orientais, para brancos, para loiros, ruivos, porque Sim. o negro... Ah, então você já está denegrindo a imagem, você já está o colocando numa situação inferior Sim. de inteligência, de capacidade, não está? A minha opinião é essa, em relação principalmente a questão das cotas, porque eu acredito que todo mundo deveria ter acesso, o mesmo tipo de acesso a todas as oportunidades, né? Mas especificamente em relação à Justiça do Trabalho, o que ela entende, né, segundo o entendimento da Justiça do Trabalho, o empregador ele tem o poder econômico e, portanto, Bom, ele está numa relação ele está numa relação superior, justamente, em relação ao empregado. Então, o empregado ele precisa de uma proteção maior para que ele alcance o mesmo poder econômico da empresa. no mesmo Então, patamar. quando o empregado ele propõe uma ação trabalhista, jamais um juiz do trabalho vai imaginar que ele está mentindo, ou que ele está, enfim, tentando denegrir a imagem da empresa. Mas sim, se isso for constatado no processo, por meio das provas, de oitiva de testemunha, com certeza o juiz do trabalho ele pode até aplicar uma multa por litigância de má-fé, por conta dessa argumentação falsa do reclamante. Encerrando, eu queria o seguinte, doutora. Antes de ser colocado em prática de uma forma, digamos assim, absoluta, essa lei ou essas leis, antigamente tudo isso existia e nada acontecia. Esta relação hoje que cria essas distinções ou coloca por si só já coloca em estados diferentes, ou em situações diferentes, ou em patamares diferentes, seres humanos iguais, segundo a sua ótica, e é uma coisa pessoal também, não deveria ser revista? Ah, com certeza. Eu acho que, eu falo pela Justiça do Trabalho, porque eu advogo nessa área, enfim, meu ponto de vista pessoal é que esses princípios eles deveriam ser revistos porque eles foram formulados há muito tempo atrás. A nossa consolidação das leis do trabalho ela é de 1943, e, portanto, ela não... E a nossa legislação trabalhista, de um modo geral, ela é bem antiga. Então, eu acredito que a evolução da humanidade, né, a evolução das relações jurídicas ao longo de todo esse tempo justificaria uma alteração, inclusive, nessas relações, nesse tratamento, né? E as relações sociais que Sim. evoluíram muito. Sim. E que hoje também tem outras características. Quer dizer que, por enquanto, é isso e não se vê uma luz no final do túnel, né? Não vemos uma luz no final do túnel, infelizmente. É isso aí. Então eu acho que é preciso atentar muito para tudo isso. E se você estiver na família ou dentro de casa, ou pessoas que estejam envolvidas com esse tipo de processos, digamos assim, seja no trabalho, seja nas relações sociais, tudo isso, a melhor coisa é consultar uma especialista como a doutora Priscila Trevisan, que aí sim você vai estar amparado por quem conhece os códigos perfeitamente.
Eu agradeço imensamente a sua visita. Muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada a você. Obrigado.